Então, pessoal, eu vi que essa semana aí foi meio complicada pra galera trans, né? Eu vi que eles sofreram duas derrotas acachapantes, hilárias, né? Enfim, a primeira, a qual eu me lembro, foi do deputado federal. Cara, eu não vou chamar ele de Erika Hilton porque ele não é uma mulher. E Erika é nome feminino, é nome para mulheres. Não, o nome do cara é Felipe Santos, é um homem. Inclusive, além dele ser homem, ele tem um relacionamento com uma mulher mesmo. Uma, entre aspas, homem trans, certo? E o Felipe Santos nem havia cortado o bigolinho, cara. Ou seja, na prática tá tendo uma relação heterossexual, cara. Mas a gente tem que ficar engolindo a brincadeira a qual ele colocou sobre sua vida, né? Enfim, ele havia tomado uma tunda do Trump em relação a, eu quero ir para os Estados Unidos, mas infelizmente no meu documento vai estar lá que eu sou homem, né, que eu não sou mulher. Internet afora eu havia sacado que disseram que o Érico Hilton, né, o Ericão, o Filipão, ele havia tido uma crise de surto. Porra, cara, é claro que teria. Claro que teria, por quê? Porque esse pessoal GLS Lacrola, eles são tão arrogantes, são tão petulantes, que se escandalizam quando uma pessoa, ainda mais ela estando em um patamar superior a ele, né, tipo o próprio Trump, né, não faz as vontades dele, né? Então o comportamento do deputado Felipe, né, é previsível, ele vai surtar, certo? E a segunda, a qual eu havia me alegrado ainda mais, foi que a J.K. Rowling, ela passou o trator para cima dos trans, né? E a J.K. Rowling, não sei se você sabe, mas ela tem uma luta contra os trans, né? Ela, inclusive é feminista, hein? Ela é de esquerda, ela é feminista. Mas também não pense que, só porque o sujeito lá lacrola que ele atura o outro lacrola lá que defende outra coisa, não, cara. Não, inclusive eu já havia sacado há muito tempo que certos grupos aturam os outros. Mas enfim, eu vou ler uma matéria aqui da Veja, né, feita pela Raquel Carneiro, que ela detalha mais o que havia acontecido lá, né. A Rowling conseguiu fazer com que eu me tornasse ainda mais admirador dela, cara, apesar dela ser feminista, hein. Aqui, o deboche de J.K. Rowling após decisão que definiu que ia ser mulher. A autora da saga Harry Potter postou uma foto fumando charuto e bebendo um drink. Aqui, a escritora J.K. Rowling, autora dos livros da saga Harry Potter, celebrou nesta quarta-feira 16 a decisão da Suprema Corte do Reino Unido, que estabeleceu que ser mulher é definido pelo sexo biológico, obviamente, cara. Obviamente, né? Tô nem aí se você se sente, você que é mulher, né, se sente um homem ou então o contrário. Você até pode, você tem liberdade para isso, mas, cara, não fique achando que eu tenho que embarcar nessa brincadeira. Sacou? Aqui, desde 2010, quando a Lei de Igualdade Britânica foi aprovada, mulheres trans, né, que são aqueles homens que se sentem mulher, que obtivessem o certificado de reconhecimento de gênero após a transição, deveria ser considerada mulher e ter acesso às mesmas proteções que mulheres cisgênero, né? O outro mal da modernidade, né, é essa forçada de barra do termo cisgênero. Eles estão colocando isso aí, né, o que é o trans e o cis, né, para que você absorva e dissemine isso aí, deixando claro que, de qualquer forma, você considera o trans uma mulher. Se você cai na pataquada de entoar o nome cis, de você considerar o nome cis, você já está, né, definindo que aquele sujeito lá trans que se acha uma mulher é uma mulher. Então, ainda mais se você for da direita, cara, você nunca absorva esse tipo de termo, cara. Você não absorva, não aceite esse termo, tá? Com a nova decisão, mulheres trans poderão ter dificuldade em acessar serviços exclusivos para mulheres. Eu adoraria que esse pessoal não utilizasse mais o banheiro feminino, cara. Eu adoraria isso aí. Aqui, J.K. Rowling celebrou a decisão postando uma foto no X tomando um drink e fumando um charuto. Ela escreveu na legenda: adoro quando o plano dá certo. Mais cedo ela já havia escrito outro texto. Foram necessárias 3 mulheres escocesas extraordinárias e tenazes, com o exército por trás delas, para que esse caso fosse ouvido pela Suprema Corte e, ao vencer, elas protegeram os direitos das mulheres e meninas em todo o Reino Unido.
Tá certíssima, cara. Ó, For Women Scotland, estou muito orgulhosa de conhecer vocês, escreveu no X. Agora, a escritora conhecida por suas falas transfóbicas, né? Mas quem liga pra crime de transfobia, cara? Ninguém liga pra isso aí, parceiro. Já se envolveu em algumas polêmicas com os astros de Harry Potter. Inclusive, em relação a isso aí, eu li que os 3 principais ali, né? Eles... os caras... Não vou falar que eles colocaram cartas não, mas de qualquer forma eles se manifestaram contra o que ela pensava sobre os trans e tudo. Cara, eu achava que o Rupert Grint, eu achava que ele não embarcaria nisso aí, cara. Mas é claro que ele não fazendo isso, o pessoal iria querer, entre aspas, cancelar ele. Então é claro que você teria esse tipo de manifestação, especialmente dos 3 atores principais. Tirando o Grint, os 2 ali são esquerdistas, são abertamente progressistas. Certo? Aí tá. Não sei, entre aspas, se os perdoarei, infelizmente, celebridades que aderiram a um movimento que pretende erodir os direitos duramente conquistados pelas mulheres, e que usaram suas plataformas para aplaudir a transição de menores podem guardar as suas desculpas para os destransicionários, traumatizados e para as mulheres vulneráveis que dependem de espaços do mesmo sexo, ela já disse. Cara, eu até entendo que você sendo ator, você já tem uma predisposição para você ter esse tipo de personalidade mais liberal, sacou? Você já tem isso aí. Inclusive, cara, eu tô lembrado que um amigo meu havia falado que isso é praticamente uma obrigação, né, nas artes cênicas. Mas, pô, você defender esse tipo de coisa aí é complicado, cara. Você colocar a criança, pra fazer transição de gênero, cara, isso aí não dá. Isso aí não dá, não. Tem que esperar o sujeito ser adulto para definir o que ele quer, e também aquele negócio. Você pode fazer o que quiser do seu corpo, mas eu vou falar de novo. Você não pode obrigar que os outros entrem na sua brincadeira. Você se chama Carlos, aí você põe esse Carlos aí como um, entre aspas, nome morto, para se chamar Cláudia. E tu acha que eu tenho que aceitar isso aí? É claro que não, pô. É claro que não. Mas enfim. Aqui, no passado, J.K. Rowling criticou uma reportagem que tinha no seu título a expressão pessoas que menstruam, que engloba homens trans, aqui, mulheres que fizeram a transição para o gênero oposto. A escritora defendeu que não se pode negar o sexo biológico com um discurso que irritou a classe LGTV. Aqui entre aspas de novo, se gênero não é real, não existe atração entre pessoas do mesmo sexo. Se o gênero não é real, a realidade vivida por mulheres ao redor do mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de gênero remove a habilidade de muitos discutirem suas vidas de forma significativa. Não é ódio dizer a verdade, escreveu ela ao X. Desde então, a autora é acusada de ser transfóbica. Claro, por também partilhar de ideias do feminismo radical, que exclui mulheres trans, o que levou a ser cancelada nas redes. Cara, cancelada ela não foi mesmo. Cancelado que eu estou falando a gente perder oportunidade de emprego, a gente não conseguir fazer, abrir contas em rede social, tipo o que aconteceu com o Tiff, aconteceu com o Monark. Eles foram cancelados. Mas agora a J.K. Rowling, no máximo ela vai ser criticada, ela vai ser boicotada por algumas pessoas da classe artística, por alguns fãs lacrolas, como está tendo até hoje. Olha só, cara, isso aí não é garantia de que esse pessoal não vai estar lá na fila para ver algum filme baseado em alguma obra dela, Isso não é garantia. O que eu acredito que, por mais que eles não curtam a Rowling, eles curtem o Harry Potter, certo? Então isso aí não vai impedir. Mas de qualquer forma, ela infelizmente está sendo taxada de transfóbica, cara. Você não pode falar nada contra esse pessoal, não pode nem colocar uma coisa, uma tese realista, certo? Porque senão você vai ser chamado de transfóbico, cara. Você tem que aceitar tudo que eles tentam te introjetar na sua garganta, certo? Mas enfim, curti essa vitória apesar da Rowling ser feminista, mas apesar disso, o feminismo fez uma coisa boa, fez algo bom,
Porque, cara, olha só, eu não manjo nada de política inglesa, né? Então vou elaborar aqui ainda mais para não chegar a ponto de falar merda. Mas, pô, cara, chegou ao ponto do feminismo fazer alguma coisa contra esses lacrolas, cara. Chegou a esse ponto. Certo? Chegou a esse ponto. Porque, na verdade, ok, tá certo que mesmo na lama, né, você consegue obter algumas pessoas que têm um resquício de consciência, né? Mas, cara, deveria ser a direita fazendo esse tipo de coisa também. Deveria ser a direita, cara. Certo? Aí aqui no Brasil a situação ainda está um pouco mais atrasada, né? Hoje em dia você ainda tem espaços públicos, o que? Cara, eu acho que você pôr banheiros unissex, isso aí já seria um crime pra mim. Já seria um crime. Certo? Mas enfim, cara, de qualquer forma, o pessoal não tá tendo essa consciência aqui, né? Tá tendo lá na Inglaterra ainda. Ainda não tá tendo. Mas até lá, é bom saber que gente como Erika Hilton, né? Gente como o deputado Felipe, acabou tendo que descer do salto à força, né? Boys have a penis, girls have a vagina. Thanks for the tip.